Oi, eu sou o Yu e esse vídeo vai ser um dos vídeos mais longos de opinião que eu já fiz, porque o meu canal é de opinião e comentário, se você ainda não percebeu. Mas hoje eu tô aqui pra falar sobre um dos meus animes favoritos, se não o meu favorito, Death Note. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Death Note foi em 2015. Eu lembro que na época eu fiquei fascinado pelo anime. E eu comecei a me empenhar na escola porque eu queria ser como o L. O L até hoje é o meu personagem favorito. Eu lembro que eu também sentava de cócoras como o L, colocava o dedo na boca quando ia pensar e comia muito doce. Alguns desses traços eu levo até hoje. Eu peguei a mania mesmo de colocar o dedo na boca pra pensar. E eu chuto que 80% das pessoas que assistiram Death Note e talvez não eram tão velhas assim, quiseram ser ou tentaram agir como L. Na época eu não entendia muito bem o real sentido de Death Note. Pra mim era apenas um anime policial em que Light era o bandido e L era quem ia pegar o bandido no final. Mas depois do episódio 25, eu fiquei muito triste. Eu lembro que quando eu assisti, eu cheguei até a chorar porque o L morreu. E era meu personagem favorito. Mesmo ele não sendo o protagonista, o L era o meu personagem favorito. Mas não é sobre o meu passado com Death Note que eu quero falar. Eu quero dar a minha opinião sobre o anime. O anime em geral, cada personagem. Eu reassisti Death Note em 2019. E atualmente eu tenho um pensamento e uma perspectiva totalmente diferente em relação a que eu tinha quando assisti pela primeira vez. Death Note é muito mais do que um anime de perseguição policial. Na minha opinião, Death Note quer nos ensinar algo. No primeiro momento, quando você começa a assistir Death Note, você começa a concordar com o que o Light diz. A premissa de Death Note é nos primeiros episódios você concordar com o que o Light fala. Você pensa, por que não matar bandidos? Eles são o mal. As mesmas notícias se repetem. Eu tenho o caderno da morte, eu posso purificar esse mundo. Eu posso ser o Deus do novo mundo. Light ele quer passar por cima de tudo e todos para conseguir o objetivo dele, que ele mesmo acha que é justo. E então surge L para contrariar o ideal de Light. E quando L aparece, você começa a duvidar daquilo. Porque o L acredita que os criminosos devem ser presos e julgados conforme a gravidade de seus crimes. Ele acredita que a violência nunca vai mudar o mundo. Porém, o L também está disposto a jogar com todas as cartas para conseguir pegar o Kira. Muita gente pode achar que não, mas o L tirou uma vida. Indiretamente, mas ele tirou a vida de Lindy L. Taylor. Na primeira aparição entre aspas de L, para você que não assistiu Death Note, L coloca um bandido para se passar por ele e testar o poder do Light. Então, ele utiliza um bandido que já estava no corredor da morte, Lindy L. Taylor, para se passar por ele e testar o poder de Light. E então ele consegue. Lindy L. Taylor tem a vida retirada por Light Yagami, ou melhor, Kira. Após a entrada de Light na universidade, o L também entra a campo. Após a morte de Ray Pember e Naomi Misora, L sabia que ele teria que se revelar ao o suspeito que Ray Pember estava investigando, o filho de Soichiro Yagami, Light Yagami. Então, naquela cena, a famosa cena em que o L vira pro Light, falando que ele tem informações importantes sobre o caso Kira e diz: "Eu sou o L", eu tenho certeza que aquele foi o momento que o Light se sentiu mais vulnerável. Ele não sabia no que acreditar, ele não sabia o que fazer. A mente dele
estava explodindo. Ele não sabia se acreditava ou não, mas ele sabia que se ele fizesse alguma coisa, alguma reação muito grande, alguma reação que demonstrava algum certo tipo de emoção, de medo ou uma surpresa muito grande, ele saberia que ele ia ser pego naquela hora. Ele respira, fecha os olhos, abre e age como ele mesmo diz. Eu tenho que agir como o filho de Soichiro Yagami, Light Yagami. Lá para o episódio 14, eu não vou me lembrar muito bem, temos o fatídico episódio em que o L está investigando o segundo Kira. Mizamani ainda não tinha aparecido na história. L estava investigando o Kira e ele mesmo diz que talvez não devesse suspeitar mais do Light. Então ele diz uma frase que eu lembro até hoje porque me marcou bastante. Eu fiquei bem sentido com essa frase, que foi... Talvez eu esteja errado, mas eu vou tentar falar pelo que eu lembro. Light, seria muito ruim se você fosse o Kira, porque eu tenho a impressão de que você foi o único amigo que eu já tive. Essa frase é muito legal pra mim, eu não consigo expressar muito bem, mas eu gosto muito dessa frase do L, porque eu acredito em duas coisas. Ou ele tava blefando pra mexer com o emocional do Light, ou era realmente verdade. L considerava Light realmente como um amigo. E às vezes eu penso, se o Light não tivesse achado o Death Note, ele ia se tornar um policial, ia se tornar um detetive, e havia uma chance dele realmente trabalhar com L e eles serem amigos de verdade. Eu sempre pensei em Death Note, mas sem o Death Note. É apenas a vida de Light Yagami para se tornar um detetive. E seria muito legal se houvesse algo assim. Em Death Note não existe certo ou errado. Cada um que assiste pode ter a sua perspectiva. Mas o fato é, Light Yagami é um assassino. Light Yagami tirou a vida de pessoas inocentes. Light se perde no próprio ideal, e isso é bem evidenciado na troca das aberturas. Na primeira abertura, temos The World, que mostra aquele aspecto divino que o Light queria atingir, sempre jogando com as imagens que demonstravam o quão magnífico o Light queria ser. Mas já na segunda abertura, temos a música What's Up People, que mostra a loucura interna de Light. Light perdeu aquele aspecto divino. Ele não tinha mais aquele real ideal de purificação que ele tinha antes. Por mais que após a troca de aberturas ele ainda diga naquela cena em que ele vai se encontrar com o N e Light tinha certeza que naquela hora ele iria ganhar. Ele até diz: hoje é o fim. Não. Hoje é o começo. O começo de um novo mundo em que eu vou ser o deus desse novo mundo. Mas não, Light já tinha perdido tudo quando ele começou a tirar a vida de pessoas inocentes. Light sabia o que ele estava fazendo. Ele mesmo diz: eu sei que matar pessoas é errado. Mas Light só enganou a si mesmo. Death Note, na minha perspectiva, deveria ter acabado na morte do L. A premissa base era Light Yagami, ou Kira, contra o L, o maior detetive do mundo. E o Light, por mais que algumas pessoas não queiram acreditar, o Light venceu o L. O L, desde o começo, sabia que o Light era o Kira. Ele só precisava provar. E ele não conseguiu, porque ele teve a vida retirada pelo Shinigami. Mas ele sabia, desde o início. E o que me deixa mais ainda com certeza de que ele sabia é a cena da chuva, que o L diz: me diz, Light, alguma vez na sua vida você já disse a verdade? E então surge o Melo e o Nier, que pra mim, eu não consigo dizer muito bem,
Eu não posso dizer, não é nem que eu não consiga, eu não posso dizer que um é melhor que o outro, porque, como eles mesmos admitem, um completa o outro. Para o Nier faltava dinâmica, e para Melo faltava mais seriedade. Sim, o Melo e o Nier pegaram o caso já mastigado. O Nier e Melo só precisavam provar que o Light era o Kira. E por causa de um erro do Mikami e talvez uma imprudência do Melo, o Nier conseguiu provar que o Mikami estava matando para Light. E enfim, temos aquele final em que muita gente diz: "Ai, o L apareceu", mas aquilo é uma metáfora. Eu ainda mantenho a minha opinião de que Death Note era pra ter acabado na morte do L, mesmo eu gostando bastante da parte do Nier e do Nier e do Melo, mas não é mentira que o Light ganhou naquela hora. Bom, como dito no início do vídeo, definitivamente Death Note é um dos meus animes preferidos. E um dos motivos principais que me fez eu me interessar por investigação e querer seguir numa carreira como investigador. Mas talvez isso demore um pouco, porque eu ainda sou um pouco novo. Bom, esse foi o vídeo. Essa foi a minha opinião sobre Death Note e contando um pouco sobre o que eu acho de algumas partes que eu lembrei da história. E obrigado por me ouvir e até a próxima.